Bem-vindos à sessão Questões e Perguntas do nosso canal no YouTube. Hoje a pergunta é: o que é toque quando alguém pode ser diagnosticado com toque? O toque é o transtorno obsessivo-compulsivo, segundo o Manual Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, ou também o Manual da CID, proposto pela Organização Mundial de Saúde. O toque, ele vem de uma forma de descrever um sofrimento psíquico anterior conhecida como neurose obsessiva. Então a gente está falando de um tipo de neurose, e portanto se opõe às psicoses, cujo sintoma principal são as obsessões. As obsessões são um fenômeno do pensamento. Então é aquela ideia que se impõe para uma pessoa contra a própria vontade dela. Por exemplo, eu sei que eu fechei o gás, ou que eu fechei a porta de casa, mas eu sou assaltado pela dúvida de que talvez eu não tenha feito isso, ou eu não fiz isso muito bem feito, de tal maneira que eu preciso voltar e checar se eu fechei direito a porta da minha casa. Essa é uma ideia obsessiva assim, simples, que acontece em geral com as pessoas, né? Mas vamos imaginar que em alguns indivíduos isso domine completamente a relação do sujeito com o mundo e com as outras pessoas. Então ele é assediado por dúvidas constantes. Por exemplo, ele abre o jornal e ele vê uma notícia de um assassinato, de um crime. E lhe ocorre o pensamento de que talvez ele tenha sido o autor daquele crime. Ou seja, mesmo sabendo, com absoluta certeza, que não foi ele que fez, que ele não é o criminoso, e ele pensa que sim. Então é uma ideia de caráter intrusivo, como a gente chama, né? Quer dizer, que invade a pessoa. É uma ideia de caráter egodistônico, né? Quer dizer, que confronta o ego, que causa uma desarmonia para o ego e que assedia sistematicamente o sujeito. Então essas ideias elas podem ocorrer, por exemplo, com pessoas queridas, né? Essas ideias elas podem levar a sistemas de pensamento tidos como, por exemplo, supersticiosos. Pensei nisso, será que isso teve alguma relação com aconteceu aquilo? Ou então, sucedeu-se tal coisa com uma pessoa querida para mim. Será que eu, de alguma forma, com o meu pensamento, não contribuí para que isso acontecesse? Todas essas relações, né? Que para a própria pessoa são às vezes um pouco dissonantes ou distoantes, elas compõem o quadro das obsessões. Freud tinha uma teoria a respeito. Ele dizia que essas ideias obsessivas ou obsessões, elas substituem ideias primeiras que o próprio indivíduo não consegue aceitar muito bem. Então, geralmente ideias ligadas a contrariedades de valores morais, ligadas à sexualidade, ligadas à morte, ligadas a temas, vamos dizer assim, traumáticos, e que acontecem ao sujeito e ele diz assim, não, eu não posso ter pensado nisso. Então o que ele faz? Ele substitui esse pensamento que ele teve por um outro parecido. Só que é um outro que não tem uma relação muito lógica no resto da vida da pessoa. E a partir de então, esse pensamento sem nexo, esse pensamento assim desagradável, vai passar a assediar, né, e coercitivamente entrar na vida daquele sujeito. Quando a obsessão ela começa a ratear, vamos dizer assim, quando esse mecanismo de dissociar e de isolar ideias, né, em que uma ideia primeira, sexual, imoral, intolerável para o sujeito, é substituída por uma segunda, a ideia obsessiva, a ideia obsessional, quando esse mecanismo começa a falhar, quando as ideias começam a se reaproximar, né, portanto ligando as coisas novamente, tem-se então um segundo momento do quadro, um momento mais grave, que é o momento em que a gente passa das obsessões, que são fenômenos de pensamento, para as compulsões, que são fenômenos de comportamento ou de ato. Então aí a gente tem a compulsão a lavar as mãos, a compulsão a contar o número de azulejos do banheiro onde a gente está tomando banho, a compulsão a andar na linha, a compulsão a ter que fazer uma coisa antes da outra, senão algo vai acontecer, senão algo vai dar errado. E isso então vai se desdobrando a ponto de às vezes tomar conta da vida da pessoa, e a maior parte da sua vida útil acaba sendo consagrada à manutenção dessas compulsões e das suas obsessões, tratáveis pela psicanálise, segundo dizia e argumentava Freud.